Ricardo Araújo, o que é uma boa conversa? Bom, uma boa conversa, desde logo, é preciso ter um bom interlocutor, porque ninguém fala sozinho. É o caso. Estar a falar consigo, com António Magalhães, seguramente é sempre um privilégio e proporciona sempre uma boa conversa, onde pessoas com liberdade de pensamento podem falar sobre aquilo que quiserem, daquilo da vida, da comunidade, da política, da cultura, daquilo que, no fundo, nos une, nos mobiliza. É isto, uma boa conversa é essencialmente isso, é ter bons interlocutores de forma livre a pensarem, a discutirem, a conversarem, a darem a sua opinião sobre aquilo que lhes interessa na vida. E é aquilo que eu felizmente gosto muito de fazer, ter uma boa conversa com diferentes pessoas. Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo. Atualmente é quadro superior da EFASEC, é o coordenador comercial para a Europa e para as relações também com outros mercados. Foi gestor da parceria EFASEC-DS Ticita no Campeonato do Mundo de Fórmula E, que é uma espécie do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas para veículos elétricos, para monolugares elétricos. Foi também, já há mais anos, vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, foi presidente da Movi Jovem, foi presidente do CER, o Círculo de Arte e Recreio, em cuja biblioteca está a decorrer esta nossa conversa. É sócio do Vitória também, em Guimarães tem que ser sócio do Vitória. No que toca à sua participação política, entre muitos outros aspectos, é presidente da Comissão Política e Conselhia do PSD, é vereador sem competências delegadas na Câmara Municipal de Guimarães, é vice-presidente da Comissão Política Distrital do PSD em Braga. E Ricardo Araújo, no meio de tantas ocupações, apesar de tudo, era capaz de dizer que exerce a atividade política, permita-me que assim o classifique, nos seus tempos livres. Felizmente tenho a minha vida profissional, a minha carreira profissional autónoma, que sempre fiz questão de ter, desde logo porque gosto de o fazer e, por outro lado, também porque me permite ter a liberdade que acho que é necessária para estar na vida política da forma como gosto de estar. É importante ter essa liberdade, Ricardo? Com certeza, com certeza. Eu diria mesmo que é fundamental para nós podermos estar na política de uma forma consciente, livre, empenhada, em que fazemos e dizemos aquilo que verdadeiramente acreditamos ser o melhor para a nossa comunidade. É fundamental ter essa independência, essa liberdade de pensamento. Claro, como digo muitas vezes, na vida política como na vida coletiva, nas associações ou nas empresas, nós não tomamos sempre as decisões como se estivéssemos sozinhos no mundo. E ainda bem que assim é, porque temos de ter a habilidade, a inteligência suficiente para conseguirmos, enfim, consertar posições, negociar, saber discutir e tomar as decisões, no fundo, que entendemos serem melhores para a vida coletiva. Mas isto para lhe dizer que fiz sempre questão de ter a minha carreira profissional autónoma, que me permite estar com esse desprendimento na política. Sendo que lhe digo, isto hoje não está muito na moda dizê-lo, mas a verdade é que desde que eu tenho consciência cívica enquanto cidadão, eu sempre gostei da política e hoje continuo apaixonado pela vida pública e pela vida política. Portanto, faço com muito gosto. E como digo às vezes, a muita gente, quem estiver na vida política a fazer sacrifícios, sobretudo em determinadas posições, que nos obrigam a dedicar muito tempo com sacrifício, eu imagino que isto deve ser, de facto, um fardo muito pesado. No meu caso não é, porque faço com muito gosto, gosto daquilo de participar politicamente, participar civicamente, de resto sempre o fiz até do ponto de vista associativo, o que implicou sempre que eu dedicasse grande parte dos meus tempos livres à vida associativa. Mas se o fizermos de uma forma empenhada, livre, com gosto, estamos a desfrutar dessa ocupação de tempos livres. E na política faço com esse empenho e com esse gosto. Eu gosto da participação política, acho que todos nós, enquanto cidadãos, devemos dar o nosso contributo ao desenvolvimento das nossas comunidades e eu faço com gosto. Mas um empenhamento tão profundo, feito nos tempos livres, não lhe retira
a possibilidade de fazer outras coisas. Estou a imaginar, ainda há pouco dizia que gosta de conversar, gosta de uma boa conversa. Quando é que pode conversar, por exemplo, com os amigos, pela noite fora, sem estar preocupado que tem um compromisso amanhã para resolver? Sim, é verdade que há aí algumas restrições que decorrem do tempo não ser ilimitado. E sim, há algumas coisas que eu gostaria de fazer mais vezes, durante mais tempo, que nem sempre tenho essa oportunidade. Mas enfim, não vejo, não sou daquelas pessoas que muitas vezes dizem que fazem um grande sacrifício a estar na vida política ou nas associações, etc. Não. Mesmo na vida associativa, e eu hoje, e tenho vida associativa desde os meus 14, 15 anos, disse sempre, ganhei mais, recebi mais do que aquilo que dei. E, portanto, hoje aquilo que eu sou muito resultado destas experiências associativas, coletivas, em organizações, em grupos, e isso, como vivo felizmente bem comigo próprio, com a família, com os amigos, sinto-me feliz por isso. Então, já há pouco falava que começou muito novo na vida associativa. Vamos regressar um bocadinho até ao passado, vamos fazer um exercício de memória. Vamos, por exemplo, até à escola primária. Onde é que o Ricardo fez a escola primária? Eu fiz a escola primária no Colégio Nossa Senhora da Conceição. Tive como professora a irmã Maria Emília. Enfim, uma pessoa que já nos deixou há muitos anos, mas que foi naturalmente, como creio que em geral as professoras primárias o são, pessoas marcantes na nossa vida. Na altura, o Colégio Nossa Senhora da Conceição ainda tinha professoras, portanto, freiras, e a minha mãe também, que lá foi durante muitos anos professora, até aqui há 2 ou 3 anos atrás. Portanto, tive sempre uma ligação muito grande com o Colégio Nossa Senhora da Conceição. Fui para lá com 1 ano e meio ou 2 anos, como disse, a minha mãe era lá professora. Portanto, tenho muitas histórias, conheço bem o colégio, conheço bem as professoras que ainda lá estão e que lá estiveram. Muitas delas ainda a diretora recentemente. Enfim, as pessoas em casa, na família, as pessoas que me conhecem desde pequenino, tratam-me por outro nome que não Ricardo. E ainda agora, aqui há 15 dias atrás, a diretora do colégio, que já não me via há uns tempos atrás, me perguntava, mas como é que eu te posso chamar? Eu chamo-me como sempre me chamou, não é? E portanto o Colégio Nossa Senhora... Era um petit nom? Era Rucas. Eu em casa sou a família mais próxima, sou assim tratado. E portanto, enfim, como tu de resto, a minha família toda, do lado da minha mãe, todos têm assim um nome mais curto. Mas isto para dizer, o Colégio Nossa Senhora da Conceição foi de facto um tempo importante também. Desse tempo da escola primária, tem colegas que ainda permaneçam, com quem se encontre? Tenho muitos colegas, porque de resto, muitos deles, nós continuamos um percurso até ao 12º ano comum. Metade dessa turma foi para a escola João de Meira, fazer o 5º e o 6º ano, e depois aí sim houve uma primeira divisão, diria, dos alunos que foram para a Martim Charmente, fazer o 7º ou 9º ano, nos quais eu me incluo, e os outros que foram para a Escola Francisco Landa. Mas acontece que eu, no 10º ano, mudei da Martim Charmente para a Escola Francisco Landa e então fui encontrar a outra parte da turma que tinha ido para a Francisco Landa. Portanto, fizemos um percurso juntos até ao 12º ano e alguns mesmo até na universidade. E, portanto, tenho muito bons amigos que vêm desse... E voltaram a encontrar-se na política ou seguiram caminhos políticos muito diferentes? Não, poucos, um ou outro sim que tem desse tempo de primária, mas não muitos, reconheço. Enfim, cada um tem naturalmente a sua profissão, a sua área política de intervenção, mas são pessoas com quem me encontro e que gosto muito e hoje não tão frequentemente como gostaria, mas são colegas que a gente leva para a vida. Enfim, podia citar alguns deles que são também aí conhecidos nas suas profissões, felizmente, gente importante aqui na nossa comunidade, e pronto, e que fazem o favor de continuar a ser meus amigos.
É na escola secundária, é no ensino secundário que começa a sua primeira intervenção enquanto dirigente associativo. Sim, eu fui presidente da Associação de Estudantes da Escola Francisco Landa, quando estava no 11º ano, portanto 11º e 12º ano. As primeiras reuniões de constituição da lista e depois muitas reuniões que tivemos foram precisamente aqui nesta casa onde estamos, no Círculo de Arte e Recreio. Foram tempos de facto extraordinários, onde eu acho que despertei muito para a vida associativa, para a vida pública. Foi de facto, enfim, a gente é o resultado de toda a nossa história e processos em que nos envolvemos e, efetivamente, o tempo em que eu fui presidente da Associação de Estudantes, onde, mais uma vez, construí amizades e aí sim com pessoas, por exemplo, como o Carlos Vasconcelos, que me sucedeu na Associação de Estudantes e que ainda hoje é um companheiro de lutas e de projetos políticos, cívicos, associativos, etc., entre outros. E foi um tempo em que eu recordo com muita satisfação que nós tivemos 2 grandes manifestações de estudantes. Acho que uma delas ainda hoje deve ter sido a maior, se não foi a maior, foi uma das maiores que tivemos em Guimarães. Na altura, a propósito das provas globais, e uma segunda que não sei se recorda, que essa foi em forte articulação com as associações de pais. Também acho que foi um movimento original, que se chamava na altura o Vamos Armar Barraca. Repare que fizemos uma grande manifestação natural, em torno da defesa de mais e melhores escolas públicas. Este foi o tema. É nesse caso, por isso é que eu dou isto muitas vezes como exemplo, porque não foi contra exames, contra provas, contra aquilo que muitas vezes era normal, mas foi mesmo em defesa da escola pública. Todos nós, e isso uniu estudantes, pais e muitos professores, achávamos que na altura era fundamental ter novas e melhores escolas. As turmas estavam sobrelotadas, tínhamos médias de alunos por turma muito acima daquilo que era desejável, e na altura foi uma luta, foi uma reivindicação muito interessante e que teve resultados. Há algumas escolas que foram construídas na sequência, naturalmente, decisões do governo, mas muito também da pressão que foi feita por alunos e por pais e professores. E pronto, enfim, foi isso desse tempo da Associação de Estudantes da Escola Francisco Landa, onde eu acho que de alguma forma despertei muito para a importância da intervenção cívica, política, comunitária. Ricardo Araújo, mas participa num movimento associativo ainda muito cedo. A que se deve essa participação? Há uma história de família ou chega à escola e acha que sente que tem que participar? Enfim, como estava a dizer, o meu pai sempre teve uma participação associativa relevante, inclusivamente aqui nesta casa, no Círculo de Arte e Recreio, onde nós estamos. Eu vim para aqui pela mão dele, mas eu próprio desenvolvi muito esse gosto por participar em projetos coletivos, por liderar organizações, por liderar pessoas, projetos, a vontade de querer fazer e de querer transformar a minha comunidade. De facto, foi algo que eu fui desenvolvendo. E é por isso que eu faço com muito gosto. E tanto o faço como presidente de uma associação de estudantes, numa associação cultural, como numa instituição, enfim, de nível nacional ou de nível internacional, porque desenvolvi muito esse gosto pela participação cívica. Esta instituição, o Círculo de Arte e Recreio, foi fundamental. Eu conheci aqui muita gente que foi fundamental no meu percurso e que, de alguma forma, me despertou para essa intervenção cívica. Pessoas como o Santos Simões, que eu tive o privilégio, o grande orgulho de conhecer, ele foi meu presidente da Assembleia Geral aqui no Círculo de Arte e Recreio, aprendi imenso com ele o rigor, a importância do conhecimento, a dedicação à transformação da comunidade, independentemente das ideologias políticas. O Santos Simões foi das pessoas mais importantes que eu tive aqui na minha presidência do Círculo de Arte e Recreio. Aqui conheci ainda hoje um dos meus melhores amigos de vida, o Tino Flores, repare, é uma pessoa de uma outra geração,
e é dos meus melhores amigos de vida. Volto a dizer, um outro percurso completamente distinto. Ou pessoas, como já referi, como o Carlos Vasconcelos, que foi meu companheiro desde o tempo de estudante, passou por aqui pelo Círculo de Arte e Recreio, pelo Conselho Municipal da Juventude, por aí fora. Ou pessoas como o Eduardo Leite, que também, enfim, já um empresário aí de sucesso da nossa comunidade, que fez grande parte do percurso também comigo, aqui no CAR, no Conselho Municipal da Juventude. Mas isto para dizer, um conjunto de pessoas, como Santos Simões, como o Fernando Capela Miguel, foram tudo pessoas importantes na minha vida. O Dino Freitas, que também conheci muito, enfim, foi o primeiro a quem eu dei uma entrevista na vida. Mas depois também, aqui no CAR, no movimento associativo, cultural, conheci muita gente, muitas vezes, como digo, de percursos ideológicos completamente distintos, mas que me despertaram muito esse interesse pela participação cívica, pela intervenção na comunidade, por um conceito de cidadania ativa, não é? Do indivíduo emancipado enquanto cidadão, que deve ter uma intervenção na comunidade. E, portanto, eu acho que fui desenvolvendo também eu próprio esse gosto. Pela intervenção cívica, pela intervenção na comunidade, pela intervenção política. Depois sempre gostei muito de ler, ainda hoje, felizmente, mantenho esse hábito, e esse é um dos meus tempos livres que eu mantenho, felizmente, e que também me foi despertando muito para a história, para os conflitos internacionais, para aquilo que se passa no mundo, e daí vem também um dos meus interesses pela política internacional, pelas relações internacionais, e pronto, enfim, acho que é... Já falaremos sobre esse seu interesse sobre as relações internacionais. Eu agora gostava de voltar ao CAR. Foi um dos mais jovens, se não o mais jovem presidente do CAR. Sim, à época sim, em 2000, e fui também aquele que teve mais tempo como presidente do CAR até hoje. Tive 12 anos como presidente do Círculo de Arte e Recreio. Esta é, enfim, a minha segunda casa, a minha segunda família, porque foi aqui que eu despertei muito para esse interesse de participação cívica, como disse, associativo, conheci muita gente, conheci a comunidade, as diferentes associações culturais, recreativas de Guimarães. Desenvolvemos aqui projetos muito interessantes. A história desta casa, enfim, é uma epopeia inspiradora de um grupo de jovens que em 1939 se junta pelo interesse que tinham pela música e que vem dar origem ao Círculo de Arte e Recreio, com toda a história que esta instituição tem, com uma época muito importante na década de 50 e 60, com a vinda dos Santos Simões para Guimarães, mais uma vez, e que revolucionou verdadeiramente a atividade cultural do nosso concelho. Aqui esta instituição também foi uma dessas privilegiadas, que teve o Santos Simões, como, enfim, aqui a desenvolver diferentes funções, desde logo como diretor do Teatro de Ensaio Raul Brandão. Portanto, desenhamos projetos, ambições que eram antigas e conseguimos concretizar. Desde logo a aquisição desta sede, aqui na Rua Francisco Agra, a Casa de Agra, a elaboração do projeto de reabilitação do próprio espaço, a vinda do primeiro Presidente da República a esta primeira e única até o momento visita aqui ao Círculo de Arte e Recreio, a dinamização das atividades das secções desportivas, culturais, enfim, é um período marcante da minha vida, porque foram projetos muito intensos e que eu, como disse anteriormente, apesar de muito que aqui deixei de esforço, de dedicação pessoal, acho sempre que recebi mais do que aquilo que dei. Mas chega muito jovem à direção desta casa, uma casa com uma grande tradição de algumas das figuras mais importantes de Guimarães. Como é que o aceitaram? Como é que olharam para este jovem que vai tomar nas suas mãos a condução de uma casa com esse passado? É uma pergunta pertinente, porque recordo bem que nos primeiros anos houve algumas dificuldades, exatamente por isso, porque nunca esta instituição tinha tido um presidente tão jovem como foi o caso, e mais uma vez,
houve pessoas que foram fundamentais até nesse processo de transição e de afirmação, porque não era só eu e a equipa era toda ela muito jovem. Numa instituição como esta, que é muito diversificada, de faixas etárias, de setores sociais, económicos, políticos, onde é muito importante fazer essa conciliação, houve um período inicial que não foi assim tão fácil, e não escondo, e pessoas que foram fundamentais, como o próprio Santos Simões, que foi um baluarte, um homem na altura já com uma idade avançada, e que foi o principal defensor desse rejuvenescimento aqui nesta instituição. E eu recordo vários episódios, às vezes termos algumas críticas, termos algumas dificuldades, e a primeira pessoa a quem eu recorria era ir ali abaixo à Sociedade de Martim Sarmento, ao Dr. Santos Simões, e ele vinha, às vezes chegava aos almoços de aniversário ou às Assembleias Gerais, dava um murro na mesa e uma frase ou duas mais fortes, e o problema ficava resolvido. Isto feito durante 1 ou 2 anos, e a seguir, enfim, as coisas correram todas bem. Mas o Dr. Santos Simões é uma espécie do seu selo de garantia. Sim. Numa fase inicial foi. Devo referir também aqui outras pessoas, nomeadamente o Sr. Jaime Martins, com ele aprendi a dedicação voluntária, recreativa a uma causa. Um homem de uma extraordinária humildade, bondade e simpatia, que eu espero ter aprendido alguma coisa dessas qualidades. E se as aprendi foi muito com ele, devo dizer. Acho que é o maior exemplo, porventura não tanto de consciência cívico-política transformadora, como era o caso do Dr. Santos Simões. O Dr. Santos Simões tinha essa dedicação porque acreditava no associativismo. De resto, enfim, recordo e cito algumas coisas que ele escreveu e disse, não é? Que o associativismo era um baluarte fundamental da construção do regime democrático. Portanto, Santos Simões tinha um espírito de intervenção na comunidade, via estas instituições muito como um meio de transformação da comunidade. O Sr. Jaime Martins, acho que muito mais na perspectiva de voluntário, daquilo que genuinamente junta as pessoas, muitas vezes, para se divertirem, para construírem um projeto musical que ele até, ao final da sua vida, esteve aqui ligado com um ritmo louco e vinha para aqui todos os dias, ou quase todos os dias. Portanto, e que, mais uma vez, essas pessoas que já na altura eram a geração mais antiga daqui do Círculo de Arte e Recreio, foram aquelas que melhor perceberam a importância do rejuvenescimento na instituição, o que não deixa de ser curioso. Muitas vezes as gerações intermédias eram aquelas que tinham mais dificuldade em aceitar. Mas enfim, isso faz parte da gestão coletiva. Ricardo Araújo, há uma outra instituição vimaranense de quem o Ricardo faz parte, que, como sócio, sim, penso que não tem nenhuma responsabilidade atualmente no Vitória. É sócio do Vitória porquê? Por ser vimaranense ou porque, de facto, o futebol é uma das suas paixões também? Não diria que é uma paixão. Eu gosto de futebol, sempre gostei de futebol. E foi isso que me ligou ao Vitória em primeira instância. Eu recordo que quando entrei para sócio de Vitória andava no terceiro ano, no Colégio Nossa Senhora da Conceição. 3º, 4º ano por ali. Que é aquela época fantástica do Vitória a ir às competições europeias daquela época, com o Marinho Pérez, com o Paulinho Cascavel, o Admir, etc. Roldão, o Costeado, enfim, aquela equipa célebre que, de facto, essas são as minhas primeiras memórias do futebol, que me ligaram muito. Gosto, portanto, do futebol como desporto, como modalidade, e essa é a minha primeira ligação, de facto, ao Vitória, que depois, naturalmente, nós, conforme vamos construindo a nossa identidade enquanto vimaranense, cada vez mais vai sendo associada ao nosso principal clube desportivo, que é o Vitória.
e por isso gosto muito, de facto, do Vitória, sou sócio há muitos anos, gosto muito de futebol, gosto muito de outras modalidades, gosto muito do desporto em geral, tive também funções importantes a nível nacional no Instituto Português do Desporto, portanto gosto muito da gestão desportiva também, e acho indiscutivelmente que o Vitória é o nosso principal embaixador de Guimarães a nível nacional e no mundo. E, portanto, é uma organização que tem que ser acarinhada e que tem que ser apoiada, e por isso faço com muito gosto. E foi esse gosto, esse amor ao Vitória que o levou a intervir nas últimas eleições, integrando inclusive uma das listas concorrentes? Sim, mas não só. Eu de facto fiz parte do Conselho Vitoriano durante uns anos, na presidência do engenheiro Júlio Mendes, portanto, alguns anos em que eu fiz parte do Conselho Vitoriano, enquanto órgão consultivo, portanto, nunca tive mais nenhuma função relevante no Vitória. Aqui há 2 anos atrás, sim, fiz parte de uma lista candidata ao Vitória, liderada pelo Alex, que eu conhecia desde pequenino, porque ele foi aluno da minha mãe. A minha mãe foi professora primária dele, eu conheço há muitos anos, portanto tenho uma ótima relação pessoal com ele, e acho que é uma pessoa com extraordinárias capacidades e qualidades, e que na altura me desafiou e me convidou com um conjunto de amigos a dar ali um contributo, ou a manifestar a minha disponibilidade para dar esse contributo. E num momento especialmente crítico da vida e difícil da vida do Vitória. E mais uma vez foi essa disponibilidade e gosto de participação cívica, de dar o meu contributo, quando acho que o posso dar, estando disponível, acho que o devo fazer. Nunca, devo dizer, nunca tive especial pretensão a ocupar lugares diretivos num clube desportivo, neste caso no nosso clube, no Vitória. Nunca tive muito essa. Foi mesmo uma disponibilidade naquele momento, de um conjunto de pessoas que eu conhecia bem, que me desafiaram para dar o contributo, e eu achava que tinha ali um papel também que podia dar, e assim o fiz. Foi dirigente associativo, muito jovem, presidente da Direção CR, pertenceu ao Conselho Municipal da Juventude, e também muito jovem assume cargos a nível de organismos do Estado. Recordo-me que foi vogal na direção do Instituto Português do Desporto e da Juventude, depois presidente da Movi Jovem. Como é que se sentiu nesses cargos? Porque sei que, sobretudo na Movi Jovem, teve de tomar algumas decisões duras, digamos. Mas com muito gosto. Mas antes de lá isso, me permite, há uma parte do percurso associativo que para mim foi muito importante, que foi na dimensão internacional, precisamente. Eu, depois de ter sido da Associação de Estudantes, depois de Presidente do Conselho Municipal da Juventude, nessa fase de Presidente do Conselho Municipal da Juventude, comecei a ser convidado, porque à época, aquele Conselho Municipal de Juventude aqui de Guimarães foi muito original, não havia muitos por essa Europa fora. E eu começo a ser convidado para ir fazer conferências, participar em debates a nível nacional e a nível internacional. Para dar o exemplo de como é que aqui tínhamos constituído um Conselho Municipal da Juventude, com aquelas particularidades que tinha, que juntava as associações juvenis, as associações, enfim, de jovens, com a participação direta dos jovens, etc. E isso abriu-me muitas portas, que foram fundamentais no meu percurso enquanto cidadão. Eu sou um privilegiado, digo isso muitas vezes, porque desde os meus 16, 17 anos comecei a viajar pelo mundo fora. E isto despertou muito o meu gosto pelas viagens, pelo mundo, por conhecer novas culturas, por intervir em fóruns internacionais. E então, pronto, cheguei ao Conselho Nacional da Juventude, estive no Fórum Europeu da Juventude, estive no Fórum Mundial da Juventude das Nações Unidas, enfim, num conjunto de organizações e, sobretudo, de espaços de participação que desenvolveram e consolidaram muito esse meu gosto pela participação também internacional. É importante essa abertura ao mundo, Ricardo? Daria-se conselho a um jovem? Não tenho a menor dúvida. Isso seria dos meus primeiros conselhos. Eu fui um privilegiado, porque à época isso não era tão normal quanto hoje, mesmo a facilidade de viajar.
E eu fui um privilegiado desse ponto de vista porque tive desde muito cedo a possibilidade de viajar, de conhecer a Europa e o mundo em geral, muito também com esta participação cívica e associativa. Hoje os tempos são diferentes, hoje a possibilidade e a facilidade de um jovem poder fazer é maior e definitivamente acho que isso é fundamental para a construção do nosso futuro, essas experiências a nível internacional, de conhecermos novas culturas, de termos de gerir conflitos em contexto internacional, termos de debater, de conversar, de discutir, de afirmar as nossas posições em línguas estrangeiras diferentes. Tudo isto são um conjunto de competências que depois na vida profissional são extraordinárias. E muito do que eu faço profissionalmente são competências que vêm desses tempos. Não tenho a menor dúvida de capacidade de negociação, de capacidade de liderança, de capacidade de resolver problemas em contexto internacional. Essas competências vêm muito dessa participação desse tempo. Então, e é dessa forma também que vem, digamos, de trabalhar no Estado, no caso do IPDJ e depois a Movi Jovem, mas hoje, digamos, esse tempo está fechado, já há bastante tempo. Sim, mas quero ir à pergunta que me fez anteriormente, dessas experiências. Sobretudo no caso da Movi Jovem, que... Eu tive experiência, portanto, na administração do Instituto Português do Desporto e da Juventude, depois mais tarde na Movi Jovem, num período extraordinariamente difícil, porque foi no tempo da Troika, portanto, num período política, económica e socialmente muito difícil. Eu cheguei ao Instituto Português de Desporto e da Juventude em março de 2012, com um programa de reestruturação da administração pública, porventura dos maiores e mais difíceis de concretizar à época. Eu recordo que nós passamos de cerca de 700 funcionários para cerca de 300, 350, à volta disso. Portanto, um processo de reestruturação muito grande, de fusão de organismos, do anterior Instituto da Juventude, do Instituto do Desporto, da Fundação de Divulgação das Tecnologias de Informação, da própria Movi Jovem. Portanto, foi um processo de reorganização altamente complexo e muito complicado. Recordo o primeiro dia em que cheguei a Lisboa para assumir funções e que estava sozinho no 8º piso, na Avenida da Liberdade. E foi um processo tão difícil que depois também marcante na minha vida, porque eu acho que conseguimos fazer aquilo com bons resultados, aquele programa que tínhamos de reestruturação. Foi difícil, foi extraordinariamente difícil, mas foi um desafio muito grande e que aprofundou muito o meu interesse pela gestão de organizações ao mais alto nível, também na esfera do Estado, da administração pública, pura e dura, não é? Portanto, além da minha experiência depois no setor privado, que já vinha de trás, a experiência na administração pública permite-me ainda hoje, no setor privado, muitas vezes dar bons exemplos daquilo que acontece na administração pública. Ou seja, não tem aquela visão manicaísta de que tudo que é privado é bom, tudo que é público é mau. De tudo. Há coisas boas no setor privado, como há coisas boas no setor público. E quando estou no setor público, tentei dar bons exemplos do setor privado, e quando estou na vida no setor privado, tento dar da administração pública. É um preconceito profundamente errado, do meu ponto de vista, a ideia de que na administração pública é tudo mau. Um dos grandes desafios que eu tive nessa época e que eu pensava era assim: como é que eu tenho aqui 350 pessoas, como é que nós vamos mobilizar estas pessoas para os desafios que temos pela frente, sabendo que estou a falar com pessoas que não têm progressão da carreira há não sei quantos anos, têm os salários congelados há não sei quantos anos. Mas eu perguntava, mas porquê é que estas pessoas vieram para aqui? E grande parte das pessoas que foram para ali, não tenho dúvidas, foram para ali para cumprir uma missão profissional, é a vida delas, mas elas foram para ali e grande parte delas queriam fazer aquilo. Da melhor forma, e essa foi a chave do sucesso, foi conseguir construir com elas um desafio, uma missão, uma visão, onde é que nós queremos estar daqui por 3 ou 4 anos. E vamos construir isto em conjunto, com muitas dificuldades, porque no setor privado é muito mais fácil determinados aspectos. Eu consigo aumentar salários se entender que o devo fazer, eu posso criar prémios de desempenho. Ali não podia fazer nada.
Posso fazer progressão na carreira muito mais facilmente, depende de quem está a administrar, de quem está a gerir. Na administração pública não pode fazer isso. Portanto, como é que motiva pessoas que ainda por cima já estão naturalmente desmotivadas em face de um contexto dos últimos anos que era muito difícil? E foi uma experiência extraordinária. E, portanto, eu tenho... Claro que há problemas, que há coisas menos positivas na administração pública e que também têm que olhar para o setor privado para ver as boas práticas que daí se podem adotar. Mas foi uma experiência que eu gostei muito. E além de... Depois eu tive também a parte das relações internacionais no Instituto de Desporto e tinha a coordenação das direções regionais, que era algo que nem todos queriam, mesmo entre os meus colegas da administração. Mas eu quis imediatamente. Porquê? Porque isso permitia-me andar no terreno, sair de Lisboa. Um dos grandes problemas que nós temos na administração pública e na vida política é precisamente que os políticos e os principais administradores e responsáveis não saem de Lisboa do seu gabinete. Ora, aquilo que me despertava, aquilo que eu gostava, era de ir ao Algarve e perceber no Algarve quais eram os problemas que os nossos técnicos tinham no terreno. Porque é muito fácil, muitas vezes, tomarmos decisões de cortar e riscar no papel a partir de um gabinete em Lisboa, porque estamos distantes das pessoas, estamos distantes daqueles que são depois o alvo das nossas decisões. Agora, quando nós andamos, quando estamos cara a cara, quando temos de ir a Santarém, ou a Alentejo, ou a Bragança, explicar às pessoas as razões das nossas decisões, isso sim, aí sim, nós passamos a ter outro cuidado na tomada de decisão e se estamos bem com elas, também estamos muito à vontade para explicar isto às pessoas. E isso foi uma experiência extraordinária. Mas que é uma experiência extraordinária, mas que depois termina e vai para a atividade privada. Está numa das principais empresas de engenharia portuguesas, esteve inclusive num projeto que era inovador, as relações da EFASEC com a DS Digita, não é? Para o Campeonato do Mundo de Fórmula E. Como é que foi essa experiência, Ricardo? Deixe-me só voltar atrás um bocadinho, porque não falei da Móvia Jovem e eu tenho de falar da Móvia Jovem. Porque a Móvia Jovem foi um dos meus principais desafios, do ponto de vista político, mas profissional, de gestão. Eu, na altura, acho que vai ser a primeira vez que eu vou dizer, portanto, estava como administrador do Instituto de Desporto e da Juventude. Quando eu cheguei, em março de 2012, o Governo já tinha determinado a liquidação da Móvia Jovem e eu, enquanto administrador, bati-me imenso para reverter essa decisão de liquidação. E essa reversão acabou por acontecer em 2014. Acho que deve ter sido a primeira, definitivamente, decisão do Governo que foi alterada, porque o mesmo Governo que decretou a sua extinção foi o mesmo Governo que depois decretou a sua não extinção e continuidade. Empenhei-me muito nisso, porque achava que era uma má decisão. E o mais fácil teria sido, está decidido, nem sequer fui eu que tomei essa decisão, mas eu achava que aquilo era um erro. Achei mesmo que era um erro. E então fui, na altura, incumbido pelo Ministro e pelo Secretário de Estado de elaborar um plano estratégico para que justificasse, que permitisse chegar ao Conselho de Ministros e o Primeiro-Ministro e os Ministros decidirem em sentido contrário. E fiz isso com muito gosto. E depois a consequência disso foi quando o Sr. Ministro disse, ok, então agora, e o Secretário de Estado, a decisão está tomada de reversão, mas agora o senhor vai para ali aplicar aquilo que diz aí no papel que vai fazer. Bom, na altura devo dizer que resisti. Eu não queria ir. Não queria ir. Porque sabia bem da dificuldade que ia ser. E, por outro lado, no próprio Instituto de Desporto, já estava 2 anos depois de passada toda a convulsão, toda a dificuldade, toda a parte difícil, não é? Em que as coisas agora já iam correr seguramente melhor, eu não queria sair. Mas a verdade é que foi tal e qual assim. Muito bem, o Governo tomou esta decisão, mas agora o senhor vai para ali e vai fazer. Acabei por ir e ainda bem que foi. Ainda bem que fui, porque foi uma experiência extraordinária. Devo dizer que foi das que eu mais gostei. Porque, efetivamente, estamos a falar de uma empresa pública, de uma empresa cooperativa, que em 20 anos tinha tido sempre resultados negativos. Nós implementamos um novo modelo de gestão,
bem sucedido, como hoje, passado estes anos, está bem comprovado, e em 4 anos apresentamos sempre resultados líquidos positivos. Ou seja, conseguimos implementar um modelo de gestão novo que transformou uma empresa que era tradicionalmente deficitária numa empresa com resultados equilibrados, cumprindo a sua missão pública. Cumprindo a sua missão pública. E, portanto, isso foi extraordinário e é um exemplo que eu gostei, que eu de facto gosto sempre de dar neste currículo que me parece de ter, porque foi uma experiência extraordinária. Mas mesmo assim, interrompe essa sua, digamos, esse seu trabalho e... Terminei o meu mandato em 2016, 2017, já com outro governo, com um governo do Partido Socialista, portanto eu cumpri as minhas funções até ao final do mandato e depois regressei ao setor privado. Queria, de facto, regressar ao setor privado, queria voltar a ir estudar, que é algo que eu sempre gostei de fazer. Fui fazer um MBA executivo na Porto Business School e um dos meus professores convidou-me no final do MBA, fez-me um convite para entrar na EFASEC, nesta área internacional, que é a minha área de eleição do ponto de vista da economia da gestão, o comércio internacional, a internacionalização das empresas, e convidou-me na altura para fazer um trabalho muito ligado a esta área da reorganização internacional do grupo, e é assim que eu entro na EFASEC, de facto uma empresa extraordinária de engenharia, de competências, de tecnologia, que tem uma missão e um propósito extraordinário em Portugal e no mundo, tem uma expansão internacional muito relevante, e tive também aí, na altura, a administração também me deu essa responsabilidade de coordenar uma parceria que era estratégica. A EFASEC foi pioneira, uma das áreas onde foi pioneira foi precisamente na mobilidade elétrica, nos últimos anos, que tem crescido de uma forma exponencial. E então houve uma parceria estratégica que foi feita pela empresa, que foi exatamente de promover a empresa na Fórmula E, que era a Fórmula 1 dos carros elétricos, das viaturas elétricas, e eu coordenei toda essa parceria, que era uma parceria que tinha 3 vertentes, essencialmente. Desenvolvimento de negócio, ou seja, de aproveitar todo o ambiente internacional desta competição desportiva, que anda pelo mundo todo, para desenvolver negócio, ativação de clientes, promoção dos nossos negócios a nível internacional. Uma segunda componente muito de comunicação e de marca, portanto de afirmação e de posicionamento da marca EFASEC no topo da mobilidade elétrica a nível internacional. E também uma terceira componente de tecnologia, precisamente, porque a Fórmula E é o topo do desenvolvimento tecnológico das viaturas elétricas. E, portanto, tinha também muito essa componente. E, portanto, isso permitiu-me conhecer muito bem a empresa, uma empresa de engenharia, e, portanto, eu não tenho nada a ver com engenharia, pelo que venho da área da gestão, etc. Permitiu-me conhecer melhor as competências e os recursos que a empresa tem. É, de facto, uma das grandes empresas de engenharia, de competência e de tecnologia que o país tem. Infelizmente, nestes últimos anos, por razões que agora para aqui seguramente não interessam, tem passado dificuldades, mas estamos muito otimistas em relação ao futuro e acho que só uma grande empresa como é a EFASEC é que tinha conseguido ultrapassar ou passar pelos problemas que teve nos últimos dois anos. Ricardo Araújo, eu se olhar aqui para os meus apontamentos vejo um conjunto de temas que eu ainda gostava de falar consigo e que acho que todos gostaríamos de conhecer, mas que já não será possível porque o tempo já passou. Mas mesmo assim, Ricardo, eu era capaz de lhe lançar uma espécie de um desafio. Se não fosse comigo, nesta altura, com quem é que o Ricardo gostava de estar a conversar? Com outro amigo aqui de Guimarães, felizmente tenho vários, ou então podia pensar numa personalidade internacional com quem gostaria de conversar. Sabe que, olha, o Nelson Mandela, por exemplo, foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Lá está, nesses percursos associativos internacionais, estive com ele de uma vez em Pretória, na África do Sul. Como foi esse encontro, Ricardo?
foi extraordinariamente marcante, como creio que se percebe pelas minhas palavras. Sempre foi uma figura. Enfim, eu li muitas biografias do Nelson Mandela. Felizmente há várias e boas. E na altura estávamos num processo de organização de uma cimeira Europa-África, várias reuniões, e eu e outro grande amigo de percurso, que é um vimaranense, o Tiago Soares. Os dois fomos, de propósito, a uma iniciativa organizada pela Fundação do Nelson Mandela, para poder estar com ele pessoalmente. Tivemos a oportunidade, ainda que por breves instantes, por segundos, de o conhecer, e isso é algo marcante, mas era seguramente uma das figuras da história mais inspiradoras, com quem eu gostaria muito de ter o privilégio de conversar. Mas há várias, porque eu, enfim, gosto muito de ler, gosto muito de biografias, e portanto há muitas personalidades que eu gostaria de ter o privilégio de conversar, sendo que não há privilégio maior do que conversar com bons amigos da nossa terra sobre temas que nos interessam a todos. Enfim, como é o caso e o prazer que tive de ter esta conversa com o António Magalhães. Mas eu já agora não resisto a fazer-lhe mais uma espécie de um desafio. O que é que nós não falamos, mas, na opinião do Ricardo, deveríamos ter falado? Eu deveria ter conduzido a conversa para aí. Ora bem, podíamos ter falado mais sobre política, por exemplo, mas isso temos muitos fóruns e outras oportunidades para falar. Podíamos falar sobre... O ator político Ricardo Araújo é bem conhecido. Olha, mas podíamos falar sobre viagens, sobre países... É uma das suas paixões. É uma das minhas paixões. Ainda hoje adoro viajar. Portanto, como disse, tive esse privilégio desde pequeno, desde novo, melhor dizendo, e adoro viajar. Felizmente hoje a minha vida profissional permitiu-me sempre isso também, nesta dimensão da gestão internacional. A minha vida é muito andar a desenvolver negócios pelo mundo fora, com diferentes clientes. Mas todo este percurso permitiu-me conhecer muitos países. Conheço, enfim, não sei quantos, agora está muito na moda fazer essas contas aos países. Por acaso nunca fiz, qualquer dia de fazer. Mas conheço os vários continentes da América Latina, Estados Unidos, a Ásia, a China, Médio Oriente, a Europa, felizmente, e não paro de querer conhecer mais países, mais cidades, mais culturas. De facto, é uma das minhas paixões, seja na vida profissional, seja também enquanto lazer. De viajar com a família é algo que eu gosto muito, efetivamente, de fazer. Portanto, sobre viagens podíamos falar imenso, podíamos ter falado mais sobre cultura, sobre música, sobre literatura, sobre os livros que eu gosto de ler e sobre os autores principais que eu gosto de ler. Como disse, ainda hoje mantenho o bom hábito de ler regularmente, todas as noites. Gosto, em geral, de ter tenho sempre 3 livros ao mesmo tempo, porque também não gosto de estar sempre focado na mesma coisa. E normalmente tenho sempre 3 livros ao mesmo tempo, um mais dos romances históricos, que é aquilo que eu gosto imenso de ler, e depois outro sempre na área da economia e outro na área da política. Por exemplo, atualmente eu estou a ler o livro do professor Cavaco Silva, editado aqui há 2-3 anos atrás, sobre as reformas a reforma social-democrata do país. Muito interessante. Sobre a economia, por exemplo, estou a ler um livro também muito interessante, que foi lançado o ano passado pela SETES, que é Como Duplicar o PIB nos próximos 20 anos. Um livro extraordinário, com um contributo de vários economistas, muito interessante. E depois, o livro que estou a ler, já agora, é um dos meus autores preferidos. Eu sou apaixonado pela literatura latino-americana. Gosto muito dos autores latino-americanos. Um dos que eu mais aprecio é precisamente Luís Sepúlveda. Eu atualmente estou a reler, neste caso estou a reler, portanto já estou naquela fase em que também gosto de voltar a ler alguns dos livros, que é o Patagonia Express, que é um livro de viagens, de viagem fantástico, do Luís Sepúlveda, que infelizmente nos deixou que há 2 anos atrás, cedo demais, porque é um autor fantástico. Bom, por isso tínhamos aqui muito tempo de conversa sobre música, sobre livros, sobre viagens. Acho que nos faltou isso, tem que ficar para uma próxima oportunidade. Ricardo Araújo, há conversa nas conversas, acabando por concluir que muito ficou por conversar. Muito obrigado, Ricardo Araújo. Eu é que agradeço.